Quando nós falamos em uso capião extrajudicial, como estamos vendo em nossas outras aulas, sempre se tem dúvidas com relação a determinadas situações que não ficaram de uma forma expressa em lei e que dá razão a diversas interpretações. Com relação ao imóvel rural, uma dessas dúvidas que surge é se, para realizar a uso capião extrajudicial, é necessário georreferenciar o imóvel. Sou Eliane Blasquezi, estou aqui para conversar com vocês nesta aula justamente sobre esta situação envolvendo imóvel rural, georreferenciamento e uso capião extrajudicial. Como tabeliã de notas e professora universitária, eu enfrento essas situações e perguntas constantes sobre se é necessário ou não georreferenciar para uso capião. Então, vamos verificar nesta aula quais são as possibilidades e quais são as consequências de georreferenciar ou não este imóvel rural a ser usucapido. Essa é uma dúvida que, quando o requerente, assistido por seu advogado, vai requerer este reconhecimento da usucapião, o registrador de imóveis vai analisar a necessidade ou não de georreferenciamento do imóvel rural que está sendo pleiteado, este reconhecimento da propriedade para fazer o registro. Georreferenciamento consiste na determinação dos limites do imóvel através de coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Essas coordenadas devem ter precisão posicional fixada pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Georreferenciar uma imagem ou um mapa significa tornar suas coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. Esta necessidade e obrigatoriedade de fazer o georreferenciamento existe desde 2001, através da Lei 10.267, que, entre outras alterações, criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e determinou a obrigatoriedade de se fazer o georreferenciamento ao Sistema Geodésico Brasileiro dos imóveis rurais, após transcorridos os prazos fixados por ato do Poder Executivo. Então, desde 2001, vem diminuindo a área necessária para ser georreferenciada. Lá em 2001 eram grandes áreas e essa necessidade do georreferenciamento, ela se deu em razão de haver muita sobreposição de áreas, isto é, imóveis que estavam sobrepostos um ao outro, ou seja, imóveis com duas ou mais matrículas. Com o advento dessa lei, os artigos 176 e 225 da Lei dos Registros Públicos passaram a adotar uma redação determinando, nestes pontos relevantes, que deve ser feita a identificação do imóvel através de indicação, se for rural, do código do imóvel, dos dados constantes do certificado de cadastro de imóvel rural, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área. No caso de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na linha A do item 3 do inciso 2 será obtida a partir do memorial descritivo assinado por profissional habilitado
e com a devida anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, contendo as coordenadas dos vértices, definidores dos limites destes imóveis rurais, georreferenciadas então ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatório da área não exceda 4 módulos fiscais. Já houve, né, várias alterações de prazos. O prazo final previsto na lei era 2016, como houve impossibilidade técnica do INCRA, em razão do tamanho do país, de realizar dentro desses 15 anos decorrentes da lei a regularização através do georreferenciamento de todos os imóveis. Atualmente, nós temos que imóveis cuja área seja inferior a 100 hectares não precisam ser georreferenciadas para nenhum tipo de situação, inclusive para a localização da parcela ou divisão. Para venda, doação, inventário também não é necessário. E essa identificação georreferenciada é obrigatória para efetivação de registro em qualquer situação em que esses imóveis sejam ou tenham modificação na matrícula. Então, transferência, desmembramento, inventário com localização, e houve, como eu disse para vocês, os prazos fixados. Tá? O artigo 225 da Lei dos Registros Públicos, e aí é que começa a nossa conversa sobre essa necessidade ou não de fazer o georreferenciamento quando se trata de imóveis que serão ou que será feita a uso capião extrajudicial. Ele traz no parágrafo 3º a seguinte redação: nos autos judiciais, grifem a palavra judiciais, que versem sobre imóveis rurais, a localização, limites e as confrontações serão obtidas a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida ART, contendo as coordenadas dos vértices, definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas e com precisão posicional fixada pelo INCRA. Então, para que seja feita qualquer tipo de registro, é necessário que se faça o georreferenciamento, mas registros decorrentes de atos judiciais. E aí surge, na própria legislação, que nos casos de uso capião de imóvel rural, após o trânsito em julgado da sentença declaratória, o juiz intimará o INCRA de seu teor para fins de cadastramento. E o parágrafo 1º diz que, para dar maior celeridade ao cadastramento do imóvel rural, poderá constar no mandado de intimação a identificação do imóvel, georreferenciado, para que seja possível o INCRA convocar o usucapiente para proceder às atualizações cadastrais necessárias. E esse mesmo decreto estabeleceu prazos para essa obrigatoriedade do georreferenciamento de imóveis. Então, a identificação da área do imóvel rural, prevista no artigo 176 da Lei de Registros Públicos, será exigida nos casos de
desmembramento, parcelamento, remembramento e em qualquer situação de transferência de imóvel, na forma do artigo 9º, somente após transcrito os seguintes prazos. E aí vem os prazos que começou lá desde 2001, 90 dias para imóveis com área superior a 5.000 hectares, e depois foi baixando gradativamente. Quando nós tratamos, né, desses artigos, nós vemos que essa redação ela foi modificada diversas vezes, trazendo para a atualidade que imóveis com áreas inferiores a 100 hectares atualmente não precisam ser georreferenciadas, a menos que se trate de imóveis que tenham por objeto a uso capião judicial. Esta é a maior discussão. Então, essas áreas que são abaixo de 100 hectares podem ser registradas até 20 de novembro de 2023, sem necessidade de georreferenciamento e certificação pelo INCRA. E toda e qualquer área de terra somente poderá ser registrada após georreferenciada e certificada pelo INCRA a partir de 20 de novembro de 2025. Isso é o que nós temos atualmente. E há a responsabilidade do registrador de imóveis de fazer essas exigências de forma que a lei seja cumprida. Então, há atos registrais que precisam ser exigidos o georreferenciamento dentro dessas áreas que são limitadas pelos prazos até hoje existentes através de lei e de suas várias retificações, que são desmembramento, parcelamento ou remembramento, transferência da área total, criação ou alteração da descrição do imóvel resultante de qualquer procedimento judicial ou administrativo. Embora a possibilidade da uso capião judicial não preveja expressamente no artigo em que a contemplou a necessidade do georreferenciamento para esses imóveis rurais, parte da doutrina vem se posicionando pela apresentação do mesmo dentro do prazo fixado na lei, pois as mesmas razões que levaram o legislador a exigir a medição e certificação pelo INCRA serve também para essa forma extrajudicial. Por óbvio, e esse é o meu entendimento também, e é o entendimento que eu passo para os meus clientes e que a maioria dos registradores também tem, de que se a área é inferior a 100 hectares, não há necessidade de georreferenciar até novembro de 2023. E depois devem ser atendidos até 2025 as demais áreas que a lei prevê. Entretanto, há entendimento de que o artigo que modificou a Lei dos Registros Públicos não contemplou essa necessidade, porque isso oneraria o requerente, e nesse caso não pode ser interpretado extensivamente. O principal argumento é que, tanto na lei quanto nos decretos que regulamentaram o georreferenciamento para imóveis rurais, o legislador conferiu prazos para a sua implantação quando se tratar de transferências, modificações, parcelamentos, desmembramentos e tudo mais que envolver o imóvel rural na esfera extrajudicial, e que a uso capião extrajudicial, que se opera também através da área administrativa, não se enquadra na mesma exigência de que trata a uso capião judicial. A alegação é de que, se o legislador quisesse conferir a essa uso capião extrajudicial
O mesmo tratamento da judicial teria feito na própria lei. O artigo 172 da Lei dos Registros Públicos diz que no registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, da Lei dos Registros Públicos, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos dos direitos reais sobre imóveis rurais reconhecidos em lei, intervivos ou causa-mortes, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Atualmente, para o registro da compra e venda, da doação, constituição da hipoteca, direito de superfície, alienação fiduciária, divisão e extinção de condomínio, desmembramento, registro de partilha, causa-mortes ou decorrente de divórcio ou separação, ou qualquer outra operação que envolva imóvel rural, seja o título, escritura pública ou contrato particular, ou ainda decorrente de ordem judicial, como formais de partilha, nas hipóteses permitidas pelo artigo 108 do Código Civil também, quer dizer, aquele contrato particular de imóveis que não ultrapassem o valor de 30 salários mínimos, não há exigência legal de georreferenciamento se o imóvel não ultrapassar 100 hectares. E isso, como já falei para vocês, vale até, por enquanto, 20 de novembro de 2023, por força do decreto número 9.311, com fundamento no que é permitido registrar, sem a necessidade de fazer o georreferenciamento. Se a via for a extrajudicial, é que se defende que, quando se tratar de aquisição decorrente da usucapião administrativa, da usucapião extrajudicial, também estes prazos deverão ser considerados. Leve-se em conta que o objetivo primeiro da lei deve ser tornar mais ágil e menos burocrático, menos oneroso os procedimentos. E é sabido que atualmente o procedimento de georreferenciar é lento, muito lento, em razão do próprio INCRA não ter a estrutura necessária de fazer o georreferenciamento de todo o Brasil, que é um país imenso. Ele também é burocrático e oneroso às partes. Tratando-se de imóvel rural, o registro da usucapião exige a prévia delimitação da reserva legal ambiental nos termos do artigo 16, parágrafo 8º do Código Florestal, a qual deve ser inscrita no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, e cujo número de inscrição deverá ser averbado na matrícula do imóvel. Assim decidiu o STJ no recurso especial 2012/025-17095, tendo por relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ainda no que diz respeito ao usucapião rural pela via administrativa, pode haver a necessidade da descrição georreferenciada e certificado pelo INCRA nos termos do artigo 225 da Lei dos Registros Públicos e da Lei número 10.267, que é de 2001, que foi a lei que instituiu o georreferenciamento e seu decreto regulamentador, a depender, então, do enquadramento ou não do imóvel, nestes prazos já estabelecidos, que eu já falei para vocês, que 100 hectares, abaixo de 100 hectares até 2023 e todos os demais imóveis até 2025. Se não houver prorrogação desses prazos que já foram prorrogados por várias vezes. Diversamente do que ocorre com a usucapião judicial, quando sempre será exigido tal requisito com fundamento na mesma lei. Na lei que estabeleceu o georreferenciamento, tratou da usucapião judicial, quer dizer,
em todas as áreas decorrentes da usucapião judicial deve ser georreferenciado. Obviamente, lá em 2001, quando a lei entrou em vigor, não havia ainda a usucapião extrajudicial, essa possibilidade. Claro que também está o legislador que instituiu esta possibilidade da usucapião extrajudicial, deveria ter tratado dessa situação envolvendo o georreferenciamento. Quando ele não tratou, o que ocorreu? A presunção da lei é sempre a favor da parte, quer dizer, não podemos interpretar extensivamente. Isto é, lá na lei diz judicial, vamos colocar para o extrajudicial. Não é assim que funciona. E então, né, o STJ, ao julgar o RESP 11.23.850, tendo como relatora a ministra Nancy Andrighi, disse que essa extensibilidade, essa extensão não poderia ser aplicada. O artigo 19 do provimento 65 do CNJ, que regula a usucapião extrajudicial, diz que o registro do reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel somente será realizado após a apresentação, e aí traz todo o rol do que deve ser apresentado. O recibo da inscrição do imóvel no CAR, esteja ou não averbado o imóvel na matrícula imobiliária. Então, veja só com relação a isso. Porque o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ele dá a situação fática do imóvel. Deve ser apresentado também o CCIR, que é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, o mais recente, do último ano corrente, emitido pelo INCRA, de certificação do INCRA que ateste que o poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhum outro constante do seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme, olha só, isso está lá no provimento 65, que é onde nós tiramos, então, essa presunção de que não há necessidade de georreferenciar áreas inferiores a 100 hectares até novembro de 2023. Então, diz que, conforme as áreas e os prazos previstos na Lei 10.267, nos seus decretos regulamentadores. Como já foi falado também aqui nesta aula, que nós não podemos interpretar extensivamente, então essa presunção de que nós não podemos exigir que estas áreas que não superem os parâmetros determinados por lei, elas não estão obrigadas a serem georreferenciadas e podem ter o reconhecimento da usucapião extrajudicial registrados sem a necessidade de proceder o geo. As normas que oneram as partes não podem ser aplicadas de forma extensiva por analogia. Se o legislador ele não previu quando poderia, que quando ele fez lá a inclusão no artigo 1071 do CPC, da possibilidade da usucapião extrajudicial, quando incluiu o artigo na Lei dos Registros Públicos, quando lá na Lei 13.465 ele fez várias modificações, inclusive na usucapião extrajudicial, e também lá no provimento 65 ele não incluiu a necessidade de georreferenciar estas áreas, não é o
registrador de imóveis ou advogado ou aquele que está realizando o procedimento técnico que vai fazer essa exigência. Então, como nesta situação o entendimento majoritário é de que para o registro das áreas que não exigem ainda este tamanho que foi estabelecido na lei, que regulamenta o GEL, não deve ser exigido, então, por não haver expressa previsão legal. Não podemos, então, sem haver lei que assim determine, fazer a exigência de georreferenciamento para áreas que ainda não têm obrigatoriedade. Então, o registro da usucapião extrajudicial de imóveis que estão abaixo dessa metragem exigida pela lei deve ser realizado com base no que consta no memorial descritivo, apresentando os demais documentos que são exigidos em lei para a abertura da matrícula. Para usucapiar um imóvel, haverá a necessidade de georreferenciar a área para o procedimento judicial, e este requisito é válido para qualquer imóvel rural usucapido, independente da metragem da sua área, quando se trata da área da usucapião judicial. E para o extrajudicial, imóveis que têm até 100 hectares, de 100 hectares para mais, devem ser georreferenciados. Os demais, não há exigência ainda de cumprir este requisito, porque subentende-se que para o procedimento extrajudicial vai valer os prazos para georreferenciar a área conforme determina a lei, que atualmente se faz obrigatório, como eu já disse para vocês, as áreas superiores a 100 hectares. Então, quando houve, então, essas possibilidades de alterar ou de incluir, a possibilidade não foi feita. O que nós temos atualmente, então, para quem está aí no curso, aprendendo a chegar ao objetivo final, que é registrar a usucapião extrajudicial. Até o mês de novembro de 2023, áreas que são inferiores a 100 hectares, então tem que ter 99,999,99999 hectares, pode-se fazer apresentando o memorial descritivo que é feito pelo profissional técnico, sem a necessidade de georreferenciar. Após essa área baixa para 25 hectares até o ano de 2025. Há uma possibilidade, em razão do tamanho da área, da demora do INCRA de realizar estes procedimentos, de haver mais uma alteração de prazos, mas isso não é certo. Então, se vocês têm o cliente, se vocês vão realizar este procedimento, já alertem aos seus clientes, área menos de 100 hectares, vamos fazer de uma vez para poder obter este registro antes de georreferenciar. Havendo a necessidade, obviamente, devemos fazer o procedimento que é previsto em lei para obtermos o registro. E aí vocês vejam que este é mais um tópico que gera estas dúvidas e que aqui nós tiramos nessa aula. Não esqueçam, ponto a ponto, estamos estudando cada item que trata da usucapião extrajudicial, para que você atinja, ao final do curso, o conhecimento necessário para colocar em prática e obter o registro desse procedimento, ou para si, ou para o seu cliente.
ou ainda para orientar aquelas pessoas que o procuram como profissional da área em que há essa necessidade de ter o conhecimento. Então, siga a Eliane Blasquezi nas redes sociais, @Eliane Blasquezi, e tenha todo o conhecimento necessário para a regularização de imóveis, além da uso capião. Ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, um novo tópico para que você atinja este conhecimento necessário para o registro da uso capião extrajudicial. Até lá e beijo da prof.